Muito bem, esse é o nosso programa Difusora Notícias. E no Difusora Notícias, só pedir só para baixar um pouquinho ali, na hora que ele chamar aí a gente, o William Hicks já chama no nosso programa. No nosso programa Difusora Notícias, eu já havia até marcado já e peço já a compreensão do Marcos. Eu liguei para ele de forma tão educada, mudou mesmo o horário. Porque hoje eu vou ter 2 entrevistas no programa, mas é um evento muito importante que vai acontecer em São João Nepomuceno, que é o lançamento do livro Subsídios à História de São João Nepomuceno, da Colônia ao Império, até 1851, de Marcos Vinícius Dadalti Barroso. Eu tenho aqui o Nilson Magno Batista, né, foi me passando todas as informações. Marcos Vinícius Dadalti Barroso é natural de São João Nepomuceno, engenheiro civil, formado pela Universidade Federal de Juiz de Fora, auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, professor e instrutor da Escola de Administração Fazendária, atualmente aposentado. Eu acho que está aposentado não, porque está com livros e livros aí e tem coisa no forno ainda para ser lançada. Marcos Dadalti, posso chamá-lo assim? Bom dia, seja bem-vindo à Difusora. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, ouvintes, né? Nós estaremos hoje lançando o nosso primeiro livro, Subsídios à História de São João Nepomuceno, contando o início da povoação, a história do início da povoação e da primeira emancipação da cidade. O título já me chama um pouco a atenção. Vamos entender o título, porque Subsídios à História de São João Nepomuceno. Aqui você não crava esta é a história de São João Nepomuceno. O livro não começa assim, né? Você já está dizendo assim, olha gente, são argumentos e pesquisas para que se construir uma história de São João Nepomuceno. Por que você não bateu o martelo? Essa é a história de São João. Exatamente pelo fato de eu não ser um historiador. Minha formação técnica, engenharia civil. Como trabalhei durante mais de 30 anos na Receita Federal, eu me dediquei à parte da legislação tributária, né? Então, eu não posso me considerar um historiador. O que eu sou, na realidade, é um pesquisador. Eu levanto vários elementos, que alguns contradizendo a tudo que vem sendo narrado verbalmente da história de São João, e submeto esse material aos interessados, que a partir disso poderão construir uma história mais ampla da cidade. Outra dificuldade, outro fato que me levou a essa titulação é o seguinte: somente muito recentemente foram disponibilizados fontes de consulta para se fazer um levantamento histórico. Hoje nós temos muito material disponibilizado no Arquivo Nacional, a hemeroteca da Biblioteca Nacional, e com fontes de consulta, com elementos que possibilitem a consulta, ligando o documento histórico à cidade, à povoação, né? Então, são documentos físicos ou já estão virtualmente divulgados? Boa parte já se encontra em meio digital. Então, a gente pode, de casa, consultar a documentação. Outros, por exemplo, do Arquivo Público Mineiro, ele oferece um índice de assuntos que permite que a gente descubra o documento para pedir a cópia do documento em papel ao próprio Arquivo Público Mineiro. Mas não tem uma modéstia aí não, de quando você coloca subsídios, porque algumas questões aqui, mesmo que você ache que são fragmentos, né? Vamos só para mostrar a estrutura, passar a estrutura do livro, você faz uma estrutura bem aos moldes acadêmicos, mas de livre compreensão, de fácil compreensão.
Mas ali você vai fazendo capítulos, talvez não com uma preocupação de uma narrativa de um livro de história, né? Mas mesmo que seja esse compilado de capítulos, tem muita coisa ali que não é só subsídio, tem coisa ali, fatos, não? Sim. Boa parte dos elementos são concretos, mesmo eventos concretos, documentação concreta. Mas a história de São João Nepomuceno, ela é bastante, mesmo nos documentos, bastante obscura. Por exemplo, chegou às minhas mãos documentação do Arquivo Nacional, eu verifiquei um pedido para a construção da primeira igreja, que seria a matriz de São João Nepomuceno. Esse pedido vinha assinado pelo guarda-mor Furtado de Mendonça, que tradicionalmente é a pessoa historicamente conhecida como doadora do terreno onde surgiu a capela original de São João, capela de 1815. Nesse mesmo arquivo consta uma segunda petição encabeçada por Manuel Henriques, que era um dos primeiros colonizadores da família Henriques, irmão de Padre Jacó, um dos primeiros habitantes da região, pedindo também a construção de uma capela num local denominado Boa Vista. Falando, inclusive, que já havia uma doação de terreno específico para isso. Isso dá a impressão, são elementos onde a gente permite inferir que havia uma disputa pela construção da primeira capela. O guarda-mor pretendendo na Matriz, no Morro da Matriz, onde ela se situa hoje, já os Henriques querendo que ela fosse na região ali, possivelmente de Vargem Grande, que eram as terras dele, da família Henriques, a fazenda dos Henriques. Não se dá a afirmar categoricamente isso, mas os elementos indiciários apontam nesse sentido. Eu faço a defesa da tese dentro do livro a partir desses elementos. Mas pode ser que no futuro surja um elemento que complemente, que dê mais alguma luz na matéria. Por isso que eu uso a palavra subsídios. Eu vou mandar um abraço aqui para o senhor Luizinho, o pai da Dulcinea. Então, São João poderia ter começado lá na Vargem Grande? Sim, minha pesquisa aponta nesse sentido. E eu tenho a impressão, inclusive, que a Vargem Grande era a origem, o ponto de origem da colonização do sertão do Rio Novo na parte que toca São João Nepomuceno. Vamos dizer então assim que a Vargem Grande é um povoado que se inicia antes mesmo de São João. Eu localizei um texto, aqui eu queria destacar antes, que eu obtive um grande acervo de material a respeito de São João num sebo em Juiz de Fora. Parte desse acervo pertenceu ao Dr. José de Castro Azevedo, que foi um dos maiores, se não o maior pesquisador da história antiga de São João. E entre esse material encontrei datilografado um texto do Porfírio Valente Henriques, que era irmão da conhecida Dona Prudenciana, ficou gravada na história de São João por ter feito a doação do prédio da primeira escola secundária da cidade, onde funcionou o Instituto Barroso. E esse texto muito interessante, de 1920, que teria sido publicado na Voz de São João, ou Voz do Povo, ele relata ali o Vargem Grande como um centro comercial da localidade, que ele possuía a fazenda e a 1 quilômetro possuía um posto, num local que ainda existe hoje, que é os 3 chalés, que ali seria um posto, um entreposto
onde ele negociava com os comerciantes, tropeiros que vinham dar na nossa região. Eu amo essas entrevistas, né, Israel Malti, que a gente vai descobrindo cada coisa interessante sobre São João Nepomuceno. Mas aí o Dadalti, eu já fui diminuindo, né? Mas todo mundo conhece Dadalti por mesmo. Dadalti, mas é o Marcos Vinícius Dadalti Barroso. Você faz um recorte aqui que é um pouco intrigante, né? Ele nos aguça um pouquinho, porque você vai falar da colônia ao Império até 1851. Você começa a contar uma história de São João, 1815, ali, e até 51, não dá nem 50 anos, dá pouco mais de 30 anos, é isso? Eu não sei fazer conta nesse momento aqui tão rápido, pouco mais de 30 anos. Mas você coloca da colônia ao Império. São João começa, tem uma discussão política antes, é isso que você vai narrar? Tem algum fator que está acontecendo antes de São João existir de fato? Na realidade, os primeiros elementos que eu trato no livro são do final do século XIX, que eu tentei levantar a chegada dos primeiros colonos à Terra, quando ainda não existia... Era desconhecido praticamente o Vale do Rio Novo. Então a gente conta a chegada dos primeiros colonos à região onde surgiu o Rio Novo, São João, Rochedo de Minas, que Rochedo também fazia parte da terra são joanense. Você falava até aqui com a gente que aí você chega a informação, por exemplo, São João é a terceira região é o terceiro município dessa zona da mata? Porque quando a região aqui da Zona da Mata, Mata Espanha, Leopoldina, São João, Rio Novo, a região que era à direita de quem subia o Caminho Novo, ele no início não podia ser colonizado. O governo português proibiu a colonização, chamava inclusive sertões proibidos do leste, porque havia interesse. Os colonos acorreram a Minas na corrida do ouro. Então, subiram de Barbacena para cima que se encontravam as grandes minas que os primeiros colonos, exploradores, localizaram. Para evitar contrabando, foi proibido a povoação do lado direito do Caminho Novo, de forma que não se pudesse contornar os postos de vigilância que existiam, que eram os antigos registros. Isso para não sumir com ouro. Com ouro, não passar sem pagar os tributos, não subir, e também para tributar os apetrechos, o material, o sal, as ferramentas que subiam para os mineiros. Então tinha os registros. Matias Barbosa tinha um. O primeiro município que surgiu na Zona da Mata, foi autorizado, foi Rio Pomba, que era o Pomba, que ele chamava dos índios coropós e coroados. E era uma missão de evangelização. E foi designado um padre para colonizar, tratar desses índios. E esse padre Jesus Maria criou o Pomba. Inicialmente, 100% indígena. Não, vieram colonos com ele sim. também. E o Pomba se estendia até onde a ação evangelizadora do padre pudesse alcançar, era limite incerto. Quando Pomba virou município, em 1831, que foi o primeiro município da Zona da Mata, toda a região que nós conhecemos, vizinha a São João, pertencia ao Pomba. O Pomba tinha Viçosa sob seu domínio, Ubá, Visconde do Rio Branco e Tocantins. Pegava Leopoldina, Cataguases, Muriaé, além Paraíba, chegava até Santo Antônio de Pádua, no estado do Rio, que na época era tido como terras mineiras, incluindo aí São João, Mar de Espanha, Argerita, Guarará. Quando, passado alguns anos, essa extensão imensa de terras que fazia parte do município do Pomba, mas que não era também tão habitada assim, né? Era uma área imensa, mas com
um número de habitantes pequeno. Muito rural, né? Foi subdividida e continuou existindo Pomba, e a região de Ubá, Viçosa, Visconde do Rio Branco passou a ser subordinada ao presídio, que era conhecido presídio, que era depois Visconde do Rio Branco. Mais para frente, São João Nepomuceno foi criado o município de São João em 1841. É a polêmica do dia 1º de abril. É lógico que São João não surgiu no dia 1º de abril de 41, virou município, ou seja, um conceito jurídico. E teve como jurisdição a parte de jurisdição sobre Rio Novo, Mar de Espanha, Leopoldina, até além Paraíba. E essa parte ficou pertencendo a São João. Foi o terceiro município da Zona da Mata. O pessoal gosta de pegar, houve essa discussão de comemorar o dia do município a partir de 1º de abril de 1841. Só que essa data é difícil de ser demarcatória, porque em 51, que é o final do meu livro, exatamente, São João perdeu a condição de município, sendo transferida a sede para o Cágado, que é Mar de Espanha. Então, na verdade, o livro termina na primeira vez que São João, vamos dizer assim, é rebaixado do seu município. Exatamente. Fica aí um indício que essa história continua, que vem nova. Sim. A ideia é, depois que a gente publicar esse primeiro volume, que a gente conte, eu já tenho até escrito o material, um segundo volume. A evolução da história de 51 até a terceira emancipação, e também um pouquinho dos efeitos da proclamação da República sobre a cidade. Ou seja, encerrar o ciclo da colônia e do Império. O Dadalt, esse livro, como é que chama, gente? Me fugiu o nome aqui do autor, lá do Alto da Compadecida. Suassuna. O Suassuna. O Suassuna tinha uma aula espetáculo, que ele falou que não era aula show, é aula espetáculo, que ele dizia isso: tem horror quando me fala que li o livro num suspiro só, porque livro não é para isso. O livro é para você visitar, revisitar, buscar outras complementações. Livro é isso. Eu também gosto de livro nesse sentido, né? Essa história que o brasileiro pegou e falou assim: numa viagem de ônibus eu li de Rio São Paulo, na ponte aérea, eu li um livro. O livro não é para isso, né? Isso é revistinha, isso aí você faz outras coisas. A sua intenção é claramente isso, né? Eu falei que eu abri aqui, olha aqui por curiosidade, na página 54, eu abri na página 54, só de rodapé tem mais do que o texto. Porque você vai fazendo links, né? Sim. Você vai, olha, aqui preciso fazer um esclarecimento. Sim. Aqui preciso citar uma outra fonte. Esse livro, então, eu amo esse tipo de livro. Não é um livro fino, não é um livro de leitura rápida, e não é um livro de vou terminar, eu vou fazer o propósito, vou começar a ler hoje, daqui 15 dias vou terminar. Não, esse aqui vai ficar na sua estante Sim. o tempo todo, não é isso? Sim. Revisitá-lo sempre. Sim. A ideia do livro é exatamente essa. Tem capítulos, porque a gente vê muito a história de São João Nepomuceno contada da seguinte forma: São João Nepomuceno, em 1815, construiu a matriz. São João, em 1818, virou um distrito. São João, a igreja foi elevada a um curato. Para mim, isso é difícil ler esse tipo de coisa. Essas informações são úteis, mas desde que eu entenda o que é um curato, o que é uma freguesia, o que vem assim, um distrito. No início, durante muitos anos, as publicações existentes davam... São João foi elevado a distrito, se eu não me engano, em 1818, como se fosse um status
político. Eu fui verificar, achei uma história estranha de um preso que estava sendo transferido para São João do Pomuceno. Ele tinha umas manobras de vender, de administrar no calabouço, lá no Rio, as mortes dos negros escravos, como se ele... isso durante o evento da abolição do tráfico negreiro. Então, o que ele fazia? Ele aprendia escravo que era, na realidade, negro, que era homem livre, porque trazido ao Brasil ilegalmente, porque já havia sido extinto o tráfico. O que ele fazia? Ele pegava, quando morria algum escravo, ele dava como a morte desses negros, desses negros ladinos, que eram libertos. Uhum. Então ele substituía um escravo por um negro liberto. E regularizava a situação do negro, que passava a viver como escravo, com o nome de um antigo escravo. E isso eu descobri que o distrito de São João, que ele estaria sendo transferido para o distrito de São João, e o distrito na época não era nenhum status político. Era porque em São João havia um corpo de ordenanças, que era o nome da polícia da época, que tinha um quartelzinho aqui, e ao mesmo tempo uma cadeia para receber. Então, a parte religiosa também, quando falava o que era um curato, quando falava uma freguesia, eu tive que estudar a divisão religiosa do país, ou da província de Minas, para entender qual o efeito, porque não adianta a gente falar, virou curato, mas qual o efeito disso real na vida das pessoas? Então, o trabalho foi construído todo em cima disso, tentando entender a vida, a influência dos fatos na vida social, política das pessoas. Bem, é um livro onde historiadores vão ter muitas informações. Eu até falei que sou sociólogo, e aí na faculdade a gente tinha um puxão de orelha, porque o sociólogo hoje ele é menos historiador. Aí eu vou fazendo aqui já uma alusão ao seu título, né? A história tem muitos subsídios para se entender o comportamento social hoje. Mas aí, uma pessoa, vou falar, mas eu nem sou uma pessoa acadêmica, não tenho formação, eu tenho curiosidade sobre a história de São João do Pomuceno. Essa pessoa vai conseguir ler e entender o seu livro? Vai. Porque eu também, é o que eu digo, eu não sou um historiador, eu sou um pesquisador. Não vejo dificuldade, e tem capítulos, alguns mais técnicos, mas tem capítulos simples também, daí da própria história da cidade. Por exemplo, eu desenvolvi aí uma pesquisa grande sobre sepultamentos que ocorriam na cidade, talvez até um pouco da sociologia envolvendo as cerimônias, que eu fui descobrir que havia... diferente de hoje? Havia enterros dentro da igreja matriz, se sepultava e se cobrava por esses enterros, as irmandades, preços variados. A pessoa, para ficar mais perto do altar, pagava... São as personalidades da época. Pagava um X. Agora, aquele que pagava menos ia lá para o lado de fora, no entorno da igreja. E tinha muitos que não pagavam nada, que eram enterrados no cemitério, que nessa época estava localizado atrás do campo de exposições. Eu fiz um apanhado da cultura, por que isso acontecia, porque tinha... O Código de Posturas do município proibia terminantemente o sepultamento dentro da igreja. Mas era uma coisa meio para inglês ver, porque a cultura católica da época exigia o enterro dentro da igreja.
Quem tinha mais posse estava mais perto de Deus, seria mais ou menos isso? A ideia exatamente. Mas algumas... O enterro só ficou democrático por volta de já no final, 1861, que eu verifiquei, que aí as razões de ordem higiênica obrigaram os enterros aí definitivamente nos cemitérios. Se eu falava perto do altar, geralmente os altares era destinado aos bispos, aos padres, né? Eles também eram enterrados dentro da igreja, né? Em São João consta 3 padres que foram enterrados na igreja. Monsenhor Trajano, que é o padre Condé, e um terceiro padre... Eu morria de medo nessas... Não vou lembrar. Eu morria de medo dessas histórias lá em Taruaçu, porque falava isso, que tinha um padre enterrado lá. Sim. E, na verdade, isso é muito comum. Algumas igrejas mais de cidades históricas ainda mantêm um cemitériozinho do lado, né? Isso ainda é comum. Sim. Aqui no nosso átrio, talvez, possivelmente, já foi ali também um cemitério. Sim. Podemos supor. Os cemitérios aqui em São João, esses enterros na matriz... Então, ali no ato da matriz, provavelmente enterraram alguém. Eu pesquisei o livro que se encontra na Arquidiocese de Juiz de Fora, e tem, inclusive, eu levantei o número de sepultamentos, o preço cobrado e o local. Do arco para cima, do arco para baixo. E isso aí tem outros... Está no livro. Está no livro. Deixa eu só ler os capítulos aqui para aguçar um pouquinho a curiosidade. Antecedentes históricos, é o capítulo 1. O capítulo 2 é as origens da povoação de São João Nepomuceno. Capítulo 3, São João Nepomuceno, período de 815 a 40. A primeira emancipação de São João Nepomuceno. São João Nepomuceno, período de 41 a 51. São João Nepomuceno, 51. A história que a vergonha escondeu. Esse capítulo chama atenção, hein? Fogos e população de São João Nepomuceno. Depois, senhores de escravos de São João Nepomuceno. Isso é muito interessante, eu ia falar isso porque a gente suprime às vezes essa questão da escravatura, né? E que na verdade era uma realidade histórica de todo mundo. Então, São João Nepomuceno era escravocrata também. Anexo ao texto de Porfírio Henriques Valente. Quem é Porfírio Henriques Valente? É esse texto que eu tinha comentado, de 1920, que foi recuperado pelo Dr. José de Castro Azevedo. E o primeiro código de postura do município. Lá tinha a galinha não pode ser carregada de cabeça para baixo, é esse que falava isso? Esse código de posturas é muito interessante, porque tem costumes atuais que já estavam previstos no código. Nem tudo era muito observado, né? Mas se você verificar, tem uma coisa interessante que eu localizei lá, e tem uma versão desse código posterior, publicado num livro do Celso Falabella. Esse aí é o código original de São João. Então, esse código foi recuperado por uma pesquisadora daqui de São João, que é a Maria do Carmo Sobreira. Isso. E ela pediu uma transcrição do código, porque com aqueles garranchos fica difícil ler o código. E eu achei interessante que eu estava lendo essa versão, essa tradução, e constava lá o seguinte: é proibido vender frango em São João. Falei, que vender frango? Que proibição mais esdrúxula. Aí eu fui no original e verifiquei que não era frango que era proibido vender. O que era proibido vender era o pango. Pango? O pango, que é pango? Na linguagem atual, era maconha. Ou seja, já naquele... A Maria Juana é antiga. A Maria Juana já era preocupação daquele tempo, porque e com previsão. Quem vendesse o usuário ia preso
ia preso e tinha que pagar uma multa. Agora, se fosse escravo, obviamente que não tinha dinheiro, nem... E ele já era um preso, né? Não tinha liberdade. Ele levava uma chicotada, né? Como é que ele descobriu a Maria Juana lá nessa época? Interessante, gente. Olha, na contracapa, neste relato, é bom lembrar que as várias tentativas frustradas de assassinato ocorreram na cidade. Ninguém disso veio a falecer. Major Maia morreu provavelmente pelas complicações da sífilis. O doutor Honório, delegado, nominato, e o recruta do tiro na nuca sobreviveram aos atentados encomendados, para contar a incompetência dos matadores profissionais encontrados. Os únicos tiros que efetivamente alcançaram o resultado foram os que abateram a cidade de São João do Pomuceno. José Dutra Nicásio, portanto, foi bastante preciso quando, na data em que se recebeu a notícia da transferência da sede do município, ironicamente mencionou o transporte do cadáver desta defunta vila para ser depositada em uma casa encostada no cágado, que ninguém dá notícia dela. Olha que frase bonita aqui, né? E antigamente era um português muito romântico. Sim. Temos, embora não é esse livro de uma narrativa contínua, vamos dizer assim, temos, como é que eu posso dizer, histórias pessoais, né? Temos heróis, vilões, temos, e vamos desmistificar heróis e vilões também nesse livro? Não foi o objetivo do livro, mas esse último capítulo, 1851, uma história que a vergonha escondeu, ele mostra a deterioração no ambiente político em São João, que na época era dominado, existiam dois partidos apenas, o liberal e o conservador, e esses partidos em São João, eles não conseguiam se entender. Isso era uma cópia americana? Esse liberal, conservador? Na época não era... Não era ainda, não tinha essa influência. Os Estados Unidos ainda não era a referência. A influência veio depois, né? Especialmente no período republicano. Agora, essa luta política na cidade, ela vai chamuscar um pouco, chamusca um pouco a história dos políticos de então, que foram muito infelizes na condução dessa primeira emancipação da cidade. Veio aqui para São João uma pessoa, veio de Visconde do Rio Branco, onde havia sido promotor, um senhor chamado nominato José de Assis. Ele é envolvido, ficou envolvido extremamente com a história. Ele foi um dos responsáveis por acabar com a cidade. Só que as pessoas aqui em São João o acolheram e consideraram, muitos aqui em São João o levaram como um líder político da cidade. Então chamusca um pouco por esse fato. E aí teve tentativa de assassinato, a cidade ficou sob um autêntico estado de sítio. Eu não vou contar. Teve bang. Não vamos dar spoiler. Não vamos dar spoiler do livro. Mas vamos fazer o seguinte. Mas só por curiosidade, assim, para falar o final desse nominato, no final da vida dele, depois que acabou isso tudo, ele estava querendo demolir o Morro do Castelo, no Rio de Janeiro, para achar um tesouro dos padres debaixo do castelo. Ou era uma pessoa... Essas lendas, elas povoaram muito no nosso imaginário. Eu já vou finalizando aqui, o Dadalt, eu quero agradecer muito, porque e vocês permanecendo na cidade e tendo disponibilidade, eu quero você aqui mais vezes para a gente ter uma entrevista com maior tempo, e até depois do lançamento a gente entrar talvez mais na questão mesmo. Deixa eu ler o livro também, né, Israel Maltic? Agora eu tô assim curioso para ler o livro, mas aqui já Luiz Carlos, estou ouvindo o programa, quero saber como consegui este livro. Um abraço para o Marcos Dadalt, meu professor e amigo. Eu não falei isso, mas o senhor já foi professor aqui em São João do Pomuceno, né? Já lecionei. Como adquirir o livro? Ele estará sendo lançado hoje às
19 horas no Museu Municipal. O lançamento a preço de custo, nós vamos lançá-la R$ 25,00, exatamente o custo do livro, não tem ganho financeiro. E eu estou negociando com as Fesser de passar depois para eles... Continuar vendendo. Para continuarem vendendo, de forma a ajudar a instituição. Me parece que quem mandou aqui foi o Renatinho Coragem, ele que está aqui mandando um abraço. Amigão. Tem muita gente aqui falando da entrevista, mas teve uma que me chamou a atenção, porque estou adorando ouvir a história da Garbosa. Parabéns ao pesquisador. É a Lourdinha de Chácara. Me chama um pouco a atenção. As pessoas de fora têm mais curiosidade pela história de São João Nepomuceno. Você citou, por exemplo, Maria do Carmo Sobreira, que não é uma são joanense, ela é nordestina, né? É nordestina. Porque a nossa história é muito... Ela é encantadora, vamos dizer assim, né? É claro que se a gente vai falar de obscuridade, de tragédias, de brigas políticas, intrigas políticas, mas é isso que instiga, né? Uma leitura mais... E é importante a gente conhecer essas intrigas até para ver os políticos atuais saberem também até que ponto podem chegar na disputa, porque sempre tem que preservar a cidade. A cidade está acima dos desejos individuais. E foi o que aconteceu nesse tempo. Os egos sobrepujaram o interesse da cidade, né? Vai ser só a venda do livro ou vai ter um momento que você vai fazer algum comentário? Não está planejado esses comentários, porque às vezes o movimento não permite, porque o pessoal vai querer autógrafo. Se der, a gente vai usar o espaço para dirigir umas palavras aos visitantes lá, aos convidados, que é a população em geral de São João, né? Hoje no museu, horário? 19 horas. 19 horas, lançamento do livro Subsídios à História de São João Nepomuceno, ou para a história, né? Posso colocar assim? Subsídios para a História de São João Nepomuceno, exatamente, com Marcos Vinícius Dadalti Barroso, muito conhecido em São João Nepomuceno, com 2 sobrenomes também muito conhecidos, tradicionais em São João Nepomuceno. Eu fiquei encantado pelo seu conhecimento, pela estrutura do livro, que é de primeiro, já me conquistou aqui o livro. Vou lá também adquirir o meu, vá lá adquirir o seu, aproveitando que está num preço especial, né? E em breve vem cenas dos próximos capítulos da história de São João Nepomuceno. Dadalti, parabéns mesmo, não deixa a nossa história morrer. E estando em São João Nepomuceno, se permanecer mais esses dias, você volte aqui, por favor. Tá certo. Eu agradeço a oportunidade de divulgação do trabalho, né? E contamos aí com a presença do pessoal logo mais no Museu Histórico da cidade.